Hoje eu vou te ensinar como fazer uma thumbnail de Minecraft bonita e profissional. Essa é a introdução. Eu sou o Biox e essa é a minha série Criando com o Biox. Primeiro você precisa entender que existem duas formas de fazer uma thumbnail de Minecraft. As que são feitas com render 3D dentro do Blender, Cinema 4D, Minimator, e as que são feitas dentro do próprio Minecraft. E além disso, você tem que saber o que você quer fazer. Afinal, existem várias finalidades: construção, PVP, exploração, RP... enfim. E hoje eu vou te apresentar as ferramentas de como fazer ela dentro do próprio Minecraft utilizando mods, de uma forma bem intuitiva que vai te garantir uma qualidade muito bacana. A gente vai começar instalando os mods. Eu vou estar deixando a lista aqui no primeiro comentário fixado, que você pode instalar eles utilizando o Modrint ou então o CurseForge. E se você não tiver nenhum desses programas, você pode estar indo lá no nosso Discord e baixando eles. No meu caso, eu montei eles aqui pelo Modrint. Esse aqui é a lista dos meus mods. Se você quiser, você pode até salvar e ir baixando de um por um. E a única coisa que você tem que se atentar é que o seu Minecraft tem que estar na versão 1.20.1. Com o modpack montado, você vai precisar criar um mapa com algumas configurações específicas para ter o melhor workflow. Para isso, na hora de criar ele, você tem que lembrar de colocar ele no criativo, vir aqui em mais, regras de jogo e colocar essas configurações. Eu vou deixar elas passando aí, você pausa e cria com a mesma configuração, tá bom? Com o mapa feito, a gente vai começar a montar a nossa cena. Só que antes de montar a nossa cena, você precisa saber algumas questões. A primeira é que, obviamente, eu estou utilizando um shaders para deixar a minha cena mais bonitinha, para a gente ter, de certo modo, uma light, vamos dizer assim, para dar aquela qualidade que todo mundo sabe que é necessária. No meu caso, é óbvio que eu tô utilizando o Complementary, só que o meu tá um pouco modificado. Eu fui mexendo aqui e acolá para ficar com qualidade bacana. E eu queria dizer aqui para vocês que se a gente bater a meta de 500 likes, eu vou estar disponibilizando para vocês alguns arquivos que eu utilizei no nosso tutorial. E o shader está incluso, tá bom? Então vai aí embaixo, já deixa seu like. Agora a gente vai prosseguir. Outra coisa que você tem que prestar atenção é isso aqui, ó. Dá uma olhadinha na minha skin. Olha bem como é que tá a minha skin. Tá vendo que tá bem clara? Se eu começar a rodar um pouquinho pro lado, você vê que ela tá começando a ficar escura. E se eu ficar totalmente aqui pra trás, ela tá bem escura. E se eu voltar pra cá, pra direção do sol, olha só como é que ela tá. Tá bem clarinha. Esse é um ponto-chave que vai fazer toda a diferença. Na hora de montar a sua thumbnail, você tem que lembrar de colocar a posição dela de frente pro sol. E já que a gente tá falando em sol, você tem que lembrar disso aqui, ó. Você dá um time 710 000. No caso, time set 10.000. Dessa forma, o seu sol vai ficar nessa alturazinha e vai te garantir essa luz bonitinha. Agora a gente vai começar com as funcionalidades do mod que a gente baixou. Você vai abrir o seu inventário, vai aqui para a página 2 e vamos pegar essas ferramentas: a NPC Wand, a NPC Presets e a NPC Rotator. Eu vou deixar ela no finalzinho porque a gente vai utilizar ela só depois. Eu vou começar pela NPC Presets. Vou pegar ela na minha mão, vou colocar ela aqui no chão e você pode ir clicando de um por um e você vai ver que a gente tem várias posições pré-definidas. Por exemplo, essa daqui. Eu quero fazer uma thumbnail de PVP. Eu vou clicar nela, vou clicar aqui embaixo em finalizar. Ela vai colocar a minha skin aonde eu cliquei e aqui, ó, com a NPC Wand, você pode clicar nela e fazer todas as configurações necessárias, tá bom? E falando em configurações, é com essa ferramentazinha que tá na minha mão que a gente mexe em tudo desse mod. Se você quiser, você pode pegar esses presets e começar a criar sua thumb por ela. Por exemplo, você pode vir aqui do lado em Skin, você pode clicar em Change. Vai aqui nessa lupazinha azul, você vai colocar o nome da sua skin, Biox, e aqui embaixo onde tem o URL ou Player Name, você pode colocar o seu nick se for um Minecraft original ou então o URL de alguma skin que você tiver, tá bom? Depois é só clicar em Download, ele vai fazer o download da sua skin, você pode clicar em Finalizar e ó, aquela posição que você tinha escolhido já está colocada aqui. Você pode também vir aqui em capa, você pode colocar alguma capa do próprio Minecraft. Nessa próxima opção em entidade, você pode mudar de, ao invés de ser o seu player, você pode colocar qualquer mob que tiver dentro do seu Minecraft. Se você quiser fazer a sua thumbnail com um warder atrás de você, você pode colocar. Tá vendo ele aqui? Aqui embaixo você vai ter mais 3 opções. A Sneak, que você vai deixar o seu player como se estivesse no Shift, né, agachado. A Hearth, que você vai deixar como se o seu player tivesse tomado um dano. Você quer fazer com que tenham 2 personagens, um dele tá batendo no outro. A forma de você apresentar é selecionando essa opção. E a outra opção é essa Brief, que quando você dá um Finalize, é como se a sua skin tivesse viva.
estivesse respirando, tá vendo? Depois a gente vai ter algumas configurações de posicionamento e rotação. Eu normalmente não mexo por aqui, mas você pode mexer para ter alguns efeitos mais específicos, mas aí você vai mexendo e vai descobrindo. E por último, nós temos a opção de escala, que por padrão a escala que tem é 5, mas se eu quiser que minha skin fique bem grandona, eu posso colocar 10, dar um finalizar e olha o tamanho da minha skin. Mas isso não é o que eu quero fazer, eu vou voltar, vou colocar em 5, vou vir aqui em pose, que a mágica acontece. Você pode perceber que nós temos vários itens. Cada item desse corresponde a uma parte do corpo do seu player, que você pode clicar e aqui embaixo vai aparecer as propriedades de rotação para você mexer aqui a sua cabeça para cima, para baixo, para um lado, para o outro, ou até mesmo deslocar um pouquinho o eixo de posição dela. Isso aqui vai muito da sua criatividade, do que você quer fazer. Mas, peraí. Antes de a gente começar a posicionar o nosso player, você tem dois caminhos. O primeiro caminho é você montar apenas a sua render, ou seja, colocar apenas o seu NPC, o seu player, e utilizar um cenário da internet, ou um cenário que você já tenha, ou você montar toda a cena dentro do próprio Minecraft, que é o que eu vou fazer. No meu caso, eu quero fazer a minha thumb correndo de alguma coisa, então a gente vai utilizar aquele preset lá. A gente tem essa posição aqui, ó, a Getting Hit Pose, que é como se ele estivesse correndo e dando um hit pra frente. Eu vou utilizar ela, pronto, ele posicionou o meu player, e mais ou menos uns 3 blocos pra trás eu vou criar outra coisa. Eu vou colocar um porco, prontinho, vou dar um finalize e depois eu venho e mexo nele. Vou voltar aqui para minha skin e aqui nele eu vou fazer as seguintes alterações. Vou vir aqui em skin, vou colocar a minha skin, vou desmarcar essa caixinha aqui em cima porque eu não quero que apareça o meu nick. E agora em pose eu vou dar uma mexidazinha. A dica que eu te dou, primeiramente, comece pelos braços. Pra gente ter um efeito bacana, os braços são esses aqui, ó, onde tem arm. Left arm é o braço esquerdo e o right arm é o braço direito. Vou começar com o meu braço esquerdo, eu vou vir aqui em posição e na posição Y eu vou descer ela um pouquinho e vou posicionar ele um pouquinho para trás na escala azul, no eixo azul, na verdade. Ó, vou botar um pouquinho aqui para trás, um pouquinho menos. Pronto. Vou vir agora no braço direito, vou pegar ele também, vou dar uma descidazinha para baixo. Assim a gente consegue meio que um efeito mais próximo das rigs do próprio Minecraft que estão sendo feitas, né? As rigs estão sendo utilizadas nas animações. Todo mundo deixa o ombrinho um pouquinho mais baixo. Pronto, ajustei o braço aqui para ele ficar um pouquinho mais para frente, que no ângulo que eu vou utilizar é como se estivesse dando um pouco mais de expressividade. Ele tá um pouco mais distante. Vou vir aqui na cabeça e também vou mexer um pouquinho, vou colocar a cabeça dele meio que olhando um pouco para frente, né? Como se estivesse correndo bastante, meio que desesperado. E assim como eu mexi nos braços, eu vou mexer nas pernas também. Vou começar com a perna esquerda dele, vou vir aqui na posição e vou deixar ela um pouquinho mais no azul. Isso um pouquinho mais pra frente, tá vendo? Como se estivesse bem mais deslocada. E a mesma coisa na perna direita. Eu vou também deixar ela um pouquinho mais pra trás. Deixar ela um pouco mais rodada. Tá vendo? O meu player tá com um pouquinho mais de expressão. Eu vou clicar aqui em finalizar, a gente vê que o player já está posicionado. E agora eu vou mexer um pouquinho no nosso porquinho. Ih, gente, eu fiz besteira. Eu falei pra vocês do sol e não deixei ele de frente pro sol, né? Pra isso, eu vou utilizar a minha ferramenta da NPC Rotator pra clicar no meu NPC e, ó, é só eu ir andando, posicionar ele de frente pro sol. Tá vendo que o rosto tá ficando mais claro de acordo com o que eu vou virando? Esse é o segredo. Vou posicionar ele mais ou menos aqui e o porquinho que tava atrás, eu vou clicar nele, vou vir aqui embaixo pra apagar e vou posicionar ele aqui atrás do meu jogador. 1, 2, 3 blocos e vou colocar o porquinho. E também vou clicar no porquinho e vou rodar ele para frente, mais ou menos aqui. Ok. Os dois estão de frente pro sol e estão com o rosto bem clarinho. Só que eu acho que tá faltando uma coisa. Deixa eu abrir meu inventário aqui, vou vir aqui em alimentos, vou pegar uma cenourinha, vou clicar no meu player e aqui em Inventory, onde tem essa espada, eu vou clicar na cabeça do meu player e eu vou colocar uma cenoura na mão do meu jogador. Pronto, a gente meio que montou a nossa cena, mas lembrando que existem vários outros tipos de cena. Por exemplo, essa minha, eu tô correndo de alguma coisa. Eu poderia muito bem colocar o meu player no shift, olhando para alguma construção, fazendo PVP com outra skin, apontando para alguma coisa, enfim. Vai da tua criatividade.
Agora que eu defini os elementos da minha cena, a gente vai começar a brincar um pouco mais com a construção do cenário. Só que antes de construir o cenário, você tem que saber qual vai ser o posicionamento da sua câmera. Então vamos lá. O segredo pra gente fazer uma thumb bonita é utilizar o FOV aproximadamente entre 30, que é o máximo que você consegue, e 50. No meu caso, eu quero ele um pouco mais comprimido. Esse é assunto para outros vídeos, eu vou deixar em 35 mais ou menos. Pra gente conseguir uma qualidade massa, um dos mods que eu coloquei para você baixar o Creator Overlays, que basicamente são umas overlayers que te ajudam na composição, que para isso você vai na segunda opção em Grid Lines, vai ativar elas e deixar branca, né? Porque eu gosto assim, porque sim. Dessa forma ele vai te liberar as regras dos textos, que é uma ferramenta muito utilizada para composição, que de forma bem resumida, o segredo é você posicionar o seu assunto principal nesses pontos que se cruzam. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Depois, quando eu for fazer um vídeo avançado aí sobre replay mod ou flashback, a gente conversa melhor sobre isso. Então eu vou posicionar mais ou menos de uma forma que eu consiga deixar os meus elementos nessas linhas verticais. Só que para ter uma qualidade melhor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui qualquer laje, vou quebrar o meu bloco de baixo, vai ser esses 4, vou colocar aqui e pronto. A gente tem um ângulo um pouquinho mais para baixo. Vou terminar de posicionar, é mais ou menos aqui, pronto. Essa é a posição que eu quero e sem mexer o mouse, sem mexer nada, você vai apertar a tecla F3 mais C. Dessa forma, você copiou as coordenadas do seu exato posicionamento e se por acidente você mexeu a sua câmera ou saiu de posição, você pode abrir o seu chat, dar um Ctrl V e um Enter, que você vai voltar para a exata posição. Esse aqui é o segredo da galera que faz thumbnail que eles não querem te contar. Só isso daqui já vale o teu like da tua família inteira. Mas vamos prosseguir. Nesse momento, como eu resolvi fazer a minha cena dentro do próprio Mine, é nessa hora que eu vou ter que sair, vou montar a minha cena, vou voltar, vou ver como que fica, vou botar uma árvore, vou tirar uma árvore, vou, enfim, fazer vários testes até achar a configuração que eu quero. Prontinho, aqui você pode perceber que eu fiz uma coisa diferente. Depois que eu montei todo o meu cenário, eu vim aqui na frente e ó, eu senti que tava um pouco escuro. Tá vendo que a frente da minha skin tá um pouco escura? Mesmo colocando de frente pro sol, eu meio que fiz o cenário e ele acabou cobrindo um pouco. Você pode basicamente pegar uma glowstone, qualquer bloco luminoso e vir aqui, colocar um pouquinho na frente dele de uma forma que não fique na frente da sua câmera, na hora de fazer o print. Tá vendo? Coloquei a glowstone, melhorou um pouquinho da luz do meu personagem e ela tá bacana, não tá? Pera. Eu acho que a thumb que você veio atrás é um pouco diferente dessa, né? Então vamos pra ela. Foi essa daqui, não foi? Só pra explicar pra vocês como que foi que eu fiz. Eu montei todo o meu cenário aqui direitinho pra simular uma caverna. Coloquei o meu personagem com aquele mesmo preset correndo, só que eu fui fazendo alguns ajustes, inverti um pouco da perna dele e no item eu coloquei uma lanterninha. E tá vendo que minha lanterna tá um pouco diferente? É porque eu tô utilizando uma textura que muda um pouco como que os itens ficam. Aqui eu coloquei o Arden atrás de mim correndo e pra dar esse destaquezinho ali atrás, você tá vendo que tá claro, mas não tem luz. É porque você pode utilizar o comando que eu tô deixando aqui na tela para poder posicionar luzes invisíveis, que nesse caso eu coloquei uma luz lá atrás para dar um recorte entre o Arden e o cenário, e você pode colocar uma na frente para melhorar a luminosidade na sua skin. E vem aqui mais uma dica para você que tá fazendo uma thumb num cenário muito escuro. Se você tá achando que a sua rig tá um pouco mais escura do que deveria, você pode muito bem pegar uma tocha na sua mão, que na hora de fazer o print, tá vendo? Ele melhora muito, ó, com 100. E se você achou demais, você pode pegar a tocha das almas, que aí ele fica um pouco mais sutil, tá vendo? Meu parceiro, o Biox traz só dica boa, velho, só traz dica boa. E claro, nesse caso específico, como eu queria uma thumb escura, obviamente você não vai se preocupar com a questão do sol, né? E você vai colocar o seu jogo de noite. Eu só queria mostrar pra vocês que é possível fazer nos dois cenários. Então, como eu postei essa thumb lá na comunidade e a galera gostou, é nela que a gente vai trabalhar. Então vamos lá, tô com o meu posicionamento feito, tô com a tocha na mão pra dar aquela luminosidade, a gente já pode salvar. E aqui, utilizando esse mod, você vai apertar a tecla F7. Ele vai abrir pra você essa interface, você vai escolher a melhor resolução, coloca logo na 4 e vai clicar em Take Screenshot. Agora ele vai começar a fazer os prints para você, recortando todos os elementos que tem na sua tela. Ele vai te dar uma imagem em PNG e outra imagem somente do fundo. Cara,
Esse mod é maravilhoso. E para você encontrar essas imagens que foram salvas, é só você apertar ESC, vai em ajustes, vai em pacote de recursos e vai em abrir pasta dos pacotes. Daí ele vai abrir essa pasta para você, é só você clicar nessa setinha que ele vai voltar uma pasta para cima e você vai até screenshot. E pronto, as duas últimas screenshots são as que você acabou de fazer. A gente tem aqui somente o fundo da caverna e somente o player da frente. Tá vendo? Nós temos aqui as duas versões. Agora chegou a hora da edição e, como vocês sabem, eu vou estar utilizando o Photoshop. O meu tá na versão 2025. Mas calma, eu sei. Biox, eu não tenho Photoshop. Calma. Tudo que eu vou estar fazendo aqui, você consegue fazer lá no Fotopeia. Então eu vou estar deixando aí também o link para você entrar lá e utilizar o programa. Porque ele é literalmente uma cópia do Photoshop, só que online, leve e de graça. E se você não sabe como é que usa o Fotopeia, cara, pesquisa aí no YouTube que tem vários tutoriais. Vamos começar. Já vou vir aqui em novo arquivo, vou vir aqui em filme e vídeo e vou colocar na opção HDTV 1080, que é basicamente um projeto de 1920 por 1080, formato padrãozinho, mas você também pode fazer ela mais leve, mas eu quero fazer em qualidade porque você pode utilizar a sua thumb como wallpaper também, você não tem que refazer ela duas vezes. Agora eu vou selecionar os meus dois arquivos, jogar para dentro do meu Photoshop e voilá, nós temos os dois arquivos isolados para trabalhar da melhor forma possível. Só que tá vendo que a minha thumb tá bem escura, né? Mesmo eu fazendo uma thumb à noite, clareando lá no jogo, ele ficou um pouquinho escuro. Então pra gente corrigir, e normalmente independente de estar escuro ou não, você vai seguir esses passos, a gente vai configurar um pouquinho no filtro de Camera Raw. E onde é que eu encontro isso? Com a sua camada principal selecionada do seu personagem, você vai vir aqui em cima em filtro, vai clicar e aqui ó, filtro de Camera Raw. Ela vai te abrir essa janela e aqui você tem várias configurações. Começando pela iluminação, você vai mexer um pouquinho na exposição, você vai botar um pouquinho mais de realce para ele ficar um pouquinho mais claro, vai mexer um bocado nas sombras para conseguir ver mais detalhes. Aqui onde tem cor, você pode também tirar um pouquinho da cor, porque como eu tô fazendo uma thumbnail à noite, normalmente à noite você não se vê tantas cores, então eu posso pegar um pouquinho da vibração e descer um pouquinho, mais um pouquinho, e a saturação eu vou deixar como tá, vou deixar em 0. Aqui em efeitos você vai pegar um pouco da textura e jogar um pouquinho para cima, e em claridade também. Só em você mexer na claridade já dá outra cara. Olha o antes e olha o depois. Olha o antes e olha o depois. Esse é o segredo que todo thumb maker profissional faz e não quer te contar, tá bom? Outro motivo para você deixar o like no vídeo. Outro motivo. E por fim, pra gente finalizar aqui em detalhe, você vai botar um pouquinho de nitidez e pega a redução de ruído e sobe só um pouquinho, cara, no máximo 10, porque senão sua thumb vai ficar muito clara e vai perder um pouco de contraste. Eu vou clicar em OK e olha a diferença que dá. Já dá outra cara, né? Beleza, o meu fundo também tá escuro, mas eu não vou mexer nele pelo Camera Raw. Eu vou editar ele de outra forma, que você vai ver no finalzinho a qualidade que vai ficar. Pronto, agora a parada começa a ficar séria. A gente vai começar a brincar com um pouco de composição e luz. Só que para isso, eu vou precisar entender a minha cena. Eu vou vir aqui embaixo e vou criar uma camada só pra gente fazer um rascunho. Vamos lá. Vou criar aqui um pincel, coloquei na cor vermelha e a gente vai rabiscar um pouquinho. Eu tenho aqui o meu player que tá correndo de um Wader. Ok. Além disso, eu tenho também uma lanterna e que eu quero que essa lanterna emita um pouco de luz. E quando ela for emitir a luz, ela vai bater em algumas superfícies e outras não. Me acompanha. Vamos lá. Eu tenho a luz mais ou menos aqui. Se ela sair daqui e vier pra minha perna, ela vai bater nessa parte da frente da minha perna. Se ela sair daqui e for para minha outra perna, ela vai bater um pouquinho nessa parte da minha perna também. Vai me acompanhando. Ela também pode sair daqui e clarear um pouquinho desse lado do meu braço. A mesma coisa para esse lado de cá. E quando ela sair daqui e for pro meu rosto, ela vai clarear também o meu rosto. E a mesma coisa para o meu corpo. E a mesma coisa para esse lado do meu braço. E a mesma coisa para esse lado do meu braço também. O que eu acabei de fazer foi um mapa de luz. E ainda nesse rascunho de luz, eu vou pegar outra cor, por exemplo, o verde. Com o pincel verde, eu vou desenhar aonde tecnicamente vai ser sombra. Se a luz bateu na minha perna nessa parte da frente, esse lado de cá
vai ser sombra. Esse lado de cá também vai ser sombra. Essa parte aqui, que inclusive já tá escura, também vai ser sombra. A mesma coisa para esse lado de cá, para essa parte da minha cabeça, essa parte de baixo do meu braço e essa partezinha aqui debaixo da minha cabeça. Eu mudei aqui um pouquinho das cores só para ficar mais fácil de você entender. Aonde tá azul vai ser aonde a minha luz vai ser aplicada, vai ser o trajeto da minha luz, e aonde tá vermelho é onde vai ter sombra, é onde eu vou fazer as sombras. Eu quero começar primeiramente dando brilho às coisas que dão brilho. Como assim? Aqui o meu lampião, ele emite brilho e o meu Warden também, nesses pontinhos mais claros dele, eu quero que tenha um certo brilho também. Eu vou clicar na camada do meu personagem, vou clicar aqui embaixo, ele vai adicionar uma camada vazia, eu vou renomear ela para brilho geral, vou colocar esse nome. Com meu pincel selecionado, eu vou deixar ele um pouquinho maior. Para isso, eu posso clicar a tecla Alt, clicar com o botão direito e eu consigo ajustar para o tamanho que eu quiser. No caso, eu vou colocar mais ou menos do tamanho do lampião. Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em pincéis gerais, vou colocar no redondo macio. Aqui em cima, a opacidade, vou colocar 20% e no fluxo, eu vou colocar 20% também. Vou pegar o meu mousezinho, vou posicionar em cima do meu lampião, vou segurar a tecla Alt, vou clicar na cor do meu lampião, a cor da luz, que eu quero que seja destacada, e eu vou clicar em cima dele de uma forma que ele comece a fazer uma luz. Uma luz. Para isso você vai clicando várias vezes até ficar do jeito que você acha interessante. Ok, ele ficou desse jeito, agora falta uma coisa. Você vai na sua camada e aonde tem normal, você vai clicar e vai mudar para sobreposição linear. E olha só como ele ficou. É um brilho em cima da minha lanterna. E a mesma coisa para o Warden. Você vai deixar a camada selecionada, vai no canto que você quer da luz, segura o Alt, pega a cor que você quer, bota o tamanho do pincel e você vai clicando nos pontos para adicionar luzes. Ó, tchau. Beleza, fiz alguns brilhos pontuais. Agora eu quero um pouquinho de brilho também nos meus personagens. Então eu vou clicar na camada do meu personagem, vou novamente criar uma camada vazia, vou colocar ela no modo de sobreposição linear. Só que agora você vai colocar o mouse entre as duas camadas e vai segurar a tecla Alt. Você vai ver que o ícone ficou diferente, agora é só clicar. Tudo que eu fizer nessa camada vai ser aplicada somente nos meus personagens. E agora com a cor do seu lampião selecionada, você vai lembrar do seu mapa de luz e vai começar a pintar um pouquinho bem suave nas faces que você colocou que iria receber a luz. Agora eu vou ajustar a opacidade para 50%, vou apertar a tecla L, ele vai mudar para o laço poligonal. Se não for, você pode segurar aqui e colocar ferramenta de laço poligonal. E lembra do meu mapa de luz? Eu não quero que minha luz seja aplicada aonde está vermelho, né? Aonde é sombra. Então você vai vir nas partes que é sombra aqui, ó, desenhando mais ou menos os locais que você acha que é sombra. Fiz uma parte, vou segurar o espaço aqui para navegar, vou segurar a tecla Shift e eu posso ir desenhando outros pontos que são sombra, tá vendo? E por fim, eu vou selecionar esse lado de cá, que é a parte do corpo dele, eu acho que é aqui. Lembrando, segurou o Shift, você vai clicando para adicionar novos pontos. Eu acho que tá alinhado. Deve estar alinhado. Ok, selecionei todas as partes que para mim são sombras. Vou clicar na minha camada, vou segurar a tecla Alt e vou clicar aqui, ó, para ele fazer uma máscara para ocultar todas as partes que eu selecionei. Então, se você ver aqui, ó, você vai ver que a luz está sendo aplicada somente aonde é para ser aplicada. Agora eu vou pegar essa camada que eu acabei de fazer a luz, vou dar um Ctrl J para ele duplicar. Agora, sempre que existe luz, existe sombra. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar na camada que eu acabei de colocar uma máscara, que é a camada do meu brilho. Vou clicar aqui para adicionar outra camada acima dela. Vou também segurar o Alt, vou fazer com que ela fique aplicada também nessa camada. Só que agora, se liga, eu vou clicar no Ctrl, vou clicar nessa máscarazinha que eu já tinha feito. Vou clicar na camada que vai ser as sombras e, novamente, segurando o Alt, eu vou clicar aqui para fazer uma máscara. E se você repara bem, na camada que eu fiz duplicada, a máscara está invertida. E é nessa inversão que eu vou fazer as sombras. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer as sombras? Com sua camada selecionada e já mascarada, você vai pegar a sua ferramenta do pincel, você vai clicar com o botão direito, vai aqui no redondo macio, você vai selecionar uma cor escura do seu fundo, se for preto você pega o preto, deixa o seu fluxo mais ou menos em 20% e agora é só você ir pintando toda a parte que vai ser sombra. Lembra do mapa? Ó, aonde está vermelho é porque é onde é sombra. Então é só eu ir pintando nessas regiões.
Vamos ver aqui o antes e o depois da sombra, tá vendo? Cara, já dá outra cara. Aí agora, só pra gente fazer uma correção geral, além de fazer sombra só nas partes que eu selecionei, eu vou criar outra camada, vou deixar com que ela fique aplicada somente nos meus personagens e eu vou fazer também umas sombras mais gerais. Além de fazer só nas partes já selecionadas, eu quero que toda essa minha parte aqui de baixo da minha perna fique um pouco escura. A outra também, vou adicionar uma sombra mais geral aqui. E toda essa parte da minha skin eu quero que fique um pouquinho mais escurinha também. Vou olhar aqui o antes, vou olhar o depois. Vou deixar a opacidade mais ou menos em 50% para não ficar tão forte. Beleza, fiz o brilho e a sombra no meu personagem. Agora eu quero começar a mexer um pouco no fundo. Nesse caso, vou clicar na camada do meu fundo, vou vir aqui para adicionar uma camada acima dela. E na sombra de cenário, você vai pegar a sua ferramenta do seu brush, vai clicar com o botão direito e aqui que tá o segredo. Tá vendo esse quadradinho aqui? Você vai clicar nessas bolinhas, seja de cima ou seja de baixo, e você vai diminuir um pouquinho, fazendo com que o seu brush fique nesse formato. E claro, com a cor escura selecionada, com a opacidade e o fluxo configurado, você vai começar, ó, a pintar embaixo do seu personagem. Até você fazer aqui, ó, uma sombrazinha. Olha o antes. Olha depois. O segredo é você pegar toda essa parte que tá bem encostada do seu personagem, da perna dele e do chão e deixar bem mais forte e ir puxando pra trás. Tá vendo? O segredo é mais ou menos esse. Olha o antes, olha o depois. Só que aqui eu achei que ficou um pouco forte a minha sombra, então eu vou pegar a opacidade dela e vou descer mais ou menos pra 80%. Eu acho que tá bacana. Você vai ajustando ao seu gosto. Agora eu vou criar outra camada e vou nomear ela para brilho de cenário. Eu vou pegar o meu brush, vou selecionar a cor que eu quero. Eu vou restaurar aqui o brush para o formato original dele. Vou colocar a minha camada no modo de subexposição linear. E de forma bem sutil, eu vou dando uns cliques aqui na região próxima da minha luz, que eu quero que fique bem azuladinha. E também na parte de fundo, eu quero que ele tenha um certo destaque meio que azulado também. Na verdade, é até interessante você pegar a camada do seu brilho e colocar embaixo da sua sombra. Assim você pode deixar todo o chão azul sem acabar anulando as suas sombras. Se por acaso você colocou o efeito e ele ficou muito forte, você pode ajustar um pouco da sua opacidade, vou colocar aqui em 80%, só que se mesmo assim você não gostar do resultado, você pode pegar a sua borracha, clica com o botão direito, coloca no redondo macio, ajusta um pouquinho a opacidade e o fluxo, não tem um número exato, e vai dando umas leves clicadazinhas que ele vai apagando de forma sutil o que você acabou colocando no fundo. Outra coisa que você pode fazer que vai deixar o efeito bem massa, você vai aqui nas suas camadas e aonde tem o seu jogador, né, ou sua skin, vai clicar com o botão direito e vai até opções de mesclagem. E aqui em opções de mesclagem, a primeira coisa que você pode fazer é vir aqui em sombra projetada, assim ele vai adicionar uma sombra bem sutil no contorno do seu personagem. Essas aqui são as configurações que eu utilizei, você pode ir pausando e utilizando ao decorrer do que eu for mostrando. Você pode adicionar também um brilho externo para reforçar o brilho que já existia antes, que o meu eu coloquei em luz brilhante, opacidade em 35 e a cor, você pode clicar nela, vir aqui no seu Lampiones e colocar a cor do seu lampião e botar os outros parâmetros que eu coloquei. E para adicionar aquele charme que todo mundo ama, cara, uma sombrazinha interna. Olha esse contorno, que lindo! Todo mundo bota ele. É basicamente você colocar ele em sobrepor, na cor branca, opacidade em 100%, ajusta o ângulo e a distância conforme você achar necessário. Tá bom? E para finalizar, eu adicionei uma camada de vinheta, uma camada de textura, que você vai basicamente adicionar o seu arquivo de textura, que vem desse jeito. Você vai mudar o modo de mesclagem dele para subexposição de cores e reduzir a opacidade um pouquinho a gosto. Eu vou colocar a minha opacidade em 60%. E depois vir em ajustes e aqui em curvas, adicionar uma curvazinha aqui, ó. Clica nesse ponto do meio e sobe um pouquinho, cara, que ele vai clarear tudo que tá embaixo dela. E agora, para finalizar, você vai basicamente salvar. Aqui no Photoshop você vai em arquivo, vai até exportar e vai até exportar como. É importante lembrar que no YouTube ele tem algumas configurações quando você vai fazer o upload de uma thumbnail e ele pede que seja no formato JPEG e que ela tenha até no máximo 1 ou 2 megas, eu não lembro. Nesse caso, colocando JPEG, colocando na qualidade 6, você pode ter um preview aqui, o tamanho que vai ficar o seu arquivo. E basicamente você vai clicar em exportar e voa lá. Pois é, gente, esse foi o tutorial de como fazer uma thumbnail, só que sinceramente eu acho que eu fiz foi um wallpaper, viu? Rapaz, ficou bonito. Essa é uma forma e um tipo de fazer thumbnail, lembrando que existem vários outros formatos e se você tem um formato que você quer aprender, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer para você. Eu sou o Biox e muito obrigado!